Olá galera, sou Rodrigo Lima aqui no canal Na Trincheira das Ideias. Primeiro peço que você curta o vídeo, compartilhe em suas redes sociais e que também se inscreva no canal. Bom, o tema que eu vou tratar hoje é o tema que não poderia deixar de ser diferente sobre as eleições presidenciais, o segundo turno das eleições presidenciais que vão ocorrer nesse domingo, dia 28 de outubro. Estamos aí a pouco mais de um dia da eleição, né? Então estamos numa reta final, que pode parecer pouco tempo, pode parecer que para muitos a eleição já está definida, mas não. É exatamente nesse momento, nessa sexta-feira, no sábado, inclusive no domingo, que muitas pessoas vão decidir o seu voto. Então não podemos esmorecer, não podemos desanimar, não podemos recuar nesse momento importante. Saíram pesquisas nessa semana, pesquisas do Datafolha, do Ibope e da Vox Populi, que são empresas que trabalham com pesquisas eleitorais com maior referência, com um pouco mais de credibilidade, né, um pouco mais aceitas na opinião pública. E todas as pesquisas vêm apontando um cenário de queda do Bolsonaro e de crescimento do Haddad. Isso é muito interessante porque isso pode convergir, né, esse processo pode convergir numa virada, né, que seria uma virada histórica e que está em aberto. Nós não podemos descartar essa possibilidade. Por que isso? Porque se a gente pensar nessa própria eleição, no primeiro turno, na última semana, a onda, né, da opinião pública, da decisão do voto, dos indecisos, migrou para o bolsonarismo, em certa medida. Migrou para o Bolsonaro, que na última semana eleitoral apareceu, né, na segunda-feira, ali, na véspera, né, da eleição do primeiro turno, com 32, 33, e foi bater na casa dos 46% no domingo. E o Haddad vem crescendo, e um dado muito importante, muito relevante, que é o dado da rejeição. A rejeição do Bolsonaro cresceu nesse último período, principalmente depois da denúncia em relação ao Caixa 2, né, a questão do suposto Caixa 2 das fake news, de difusão de fake news, e também em relação aos pronunciamentos do seu filho, dizendo que é fácil fechar o STF, uma visão e uma postura claramente golpista, e a própria fala do Bolsonaro com relação ao que ele vai fazer num possível governo, caso ele ganhe, em relação à perseguição política, né, onde ele fala claramente que vai banir, não é, quem é de esquerda ou quem pensa diferente do país, desejando a prisão ou o exílio para aqueles que pensam diferente. Então esse cenário tem causado uma rejeição muito grande, inclusive um ponto muito interessante é que entre o segmento dos eleitores evangélicos, onde parece estar mais consolidado o voto em torno do Bolsonaro, inclusive nesse segmento ele caiu nessa última semana. Então o desafio agora de quem está na campanha do Haddad, de quem está em defesa, não é, de uma vitória, lutando pela vitória do Haddad, em defesa de um mínimo de democracia que a gente conquistou nesse país nos últimos 30 anos, em defesa de uma outra agenda, uma agenda de empregos, de direitos sociais, que não se rompa com isso, que um governo Bolsonaro certamente vai ser um caos nesse sentido, ele não apresenta nenhuma proposta concreta para nada. Então, qual é o desafio de quem está na campanha do Haddad nesse momento? É o desafio que vem, né, numa onda também de virar voto, né, de tentar fazer com que pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, que não necessariamente são bolsonaristas, que não necessariamente compactuam com o Bolsonaro em tudo, mas que acabaram votando nele por uma visão antissistema, como aquele cara que era o que poderia mudar, não é, no sentimento de mudança, e acabaram migrando para essa onda bolsonarista, que o Bolsonaro real não se apresentou nessa eleição. Ele simplesmente não foi nos debates, apesar de já estar em alta, né? O médico dele já deu alta, ele já poderia, tem participado de diversas entrevistas, feito agendas em diferentes lugares, né? No Rio de Janeiro, mas tem saído da sua casa, então essa é uma desculpa esfarrapada, ele não apareceu nos debates. Então o Bolsonaro real não se revelou nessa eleição como deveria a partir do contraditório, do debate, da pergunta, enfim. Então esse eleitorado ficou, de certa forma, sem acessar essa figura de maneira real e imediata no processo eleitoral em si. Então qual é o desafio nesse momento?
O desafio é virar o voto, como eu falei anteriormente, e para isso a gente pode tomar algumas atitudes. Então seriam algumas dicas aqui, né? Eu me baseio um pouco em algumas ideias de um cientista político chamado Alberto Almeida, que é um cientista político que tem bastante contribuições aí, é fácil de achar vídeos dele no YouTube, pesquisando sobre ele nas redes sociais também, e algumas ideias que eu tenho e que a gente vai contribuir aqui e tentar ajudar. Primeiro ponto importante é você tentar mapear na sua rede de relacionamentos amigos, primos, familiares, vizinhos, colega de trabalho, colega de escola, amigo da academia, enfim, pessoas que estão na tua margem, né, mais direta, pessoas que você tem algum tipo de contato e que você sabe que tem como abrir um canal de diálogo. O bolsonarista raiz, vamos dizer assim, aquele bolsonarista radical, esse aí esquece, esse aí deixa de lado porque esse aí não vai mudar o voto. Mas aquele que você percebe que votou no Bolsonaro, numa onda no primeiro turno, ou que inclusive votou em outros candidatos, como Alckmin, o próprio Amoedo e outros, você tem aí uma abertura, um canal para poder dialogar com essas pessoas e sendo da sua margem de influência, você consegue acessar mais facilmente. Então, façam isso, manda aquele WhatsApp para a tia, entre em contato no Instagram, no direct no Instagram, manda uma mensagenzinha no Facebook para aquele colega, enfim, vai abrindo esses canais e procura um diálogo. Esse é um primeiro passo importante. Outro segundo passo importante é tentar ir para a rua, na medida do possível. A gente tem pouco tempo, mas é importante, amanhã principalmente, que é o último dia de campanha, né? Domingo não pode, porque aí se coloca como boca de urna, é um crime eleitoral, mas até amanhã às 10 horas da noite é possível estar nas ruas, tentar dialogar, puxar assunto com o cara que você vai na lancheria, tomar um cafezinho, tentar participar de alguma atividade de panfletagem que tenha na sua cidade e buscar esse voto que está aí possível de oscilar, não é? Tem uma margem de indecisos importante, que as pesquisas têm mostrado, não é uma margem muito grande, mas é uma margem que, dependendo para onde migrar, e hoje há uma tendência maior de migrar para o Haddad, devido às condições e o contexto político, pode virar o jogo eleitoral. Então esse é o cenário importante. Mas aí tem um outro passo. Bom, quem abordar, mais ou menos a gente vai mapeando, né? Pessoas da relação, estar nas ruas, mas aí vem um outro elemento importante. Qual perfil de pessoa eu abordo? Não é? Será que tem um perfil que é mais fácil abrir o diálogo, que tem mais possibilidade da gente avançar no convencimento? Seguindo o que as pesquisas têm mostrado, tem um perfil que é uma possibilidade maior. Qual seria esse perfil? Jovens, principalmente jovens entre 16 e 24 anos, né? Nessa faixa, há uma rejeição maior ao Bolsonaro, há uma abertura maior para um processo de convencimento, então é importante acessar esse segmento da população. As mulheres também, é onde há quase que um empate técnico entre os dois candidatos, com uma leve vantagem do Haddad, pelo menos é o que mostram as pesquisas. Então, há aí um segmento importante da população com o qual é preciso dialogar, que tem mais abertura para esse diálogo também. E também entre a população mais pobre. Não porque o mais pobre seja mais fácil de convencer, não é isso, né? Isso seria uma visão extremamente preconceituosa em relação a esse segmento social. Mas é porque exatamente entre os mais pobres que há a maior rejeição da figura do Bolsonaro, ou seja, a maior abertura para que você consiga dialogar e convencer em relação ao voto para o Haddad. Então seriam algumas dicas de segmentos sociais. Claro que é importante conversar com todo mundo, a gente não pode restringir, mas há algumas aberturas maiores segundo o que as pesquisas e, enfim, alguns estudos têm demonstrado. Aí vem um terceiro e último ponto para a gente encerrar esse nosso tutorial aqui do Vira-Voto, é o que falar para essas pessoas, como que eu convenço elas. Primeiro ponto importante, muito importante, não seja impositivo, não tente chegar dizendo o que a pessoa tem que pensar, como que ela tem que votar. Escute a pessoa, tente escutar suas demandas, tente perguntar sobre o que ela está pensando sobre a eleição, se ela já definiu o seu candidato a presidente, se você pode conversar com ela, estabeleça um canal de comunicação horizontal, não tente se colocar acima da pessoa.
Não tente dizer o que é certo para ela, no sentido de que ela não sabe o que fazer. Não, escute, né? Ela vai fazer críticas, muito provavelmente, você vai ouvir muitas críticas ao PT e você tem que acolher essas críticas. Concordar, inclusive, porque o PT cometeu vários erros, isso é uma obviedade. E aí você abre um canal de comunicação, abre um canal de você colocar, sim, houve erros, concordamos com os erros, analisar esses erros em conjunto com essa pessoa que você está convencendo, mas trazer esse eleitor para aquilo que a candidatura do Haddad pode proporcionar. E aí tem dois fatores que são fundamentais. O eleitor hoje, o cidadão brasileiro hoje, ele está numa situação de desesperança muito grande, perda de qualquer perspectiva em relação à política, em relação às mudanças sociais. Então é preciso trazer esse eleitor para algo que lhe deixe seguro, que lhe dê uma segurança. Eu vou votar no Haddad porque isso realmente pode acontecer e me traz uma segurança. E um ponto importantíssimo é a questão do emprego, do trabalho, da geração de renda. Isso é uma coisa que as pessoas estão buscando desesperadamente. E, gostando ou não, querendo ou não, os governos do período petista tiveram um avanço em relação a um emprego, né? Os índices de emprego aumentaram significativamente, o aumento do salário mínimo também foi um fator importante, você resgata isso e traz para a conversa. Então, esse é um fator muito fundamental. Outro ponto é em relação aos direitos, não é? A questão da educação, a questão dos direitos básicos da população, a questão da democracia, mas não a democracia como algo abstrato, mas a democracia como essa possibilidade do eleitor escolher quem ele quer numa eleição livremente, dele poder se manifestar no seu bairro, na sua escola, no seu local de trabalho, colocar o que está vindo aí, se possivelmente o Bolsonaro for eleito, o que está acontecendo nas algumas empresas hoje, de patrões obrigando o funcionário a votar em quem eles querem, não é? De ameaças ao direito da democracia de expressão, o que aconteceu nas universidades, não é? De polícia entrando na universidade, coisa que não acontecia desde a época da ditadura militar. Isso já está acontecendo, isso vai piorar. E, principalmente nos bairros mais pobres, se o Bolsonaro avançar nessa proposta que ele diz de dar carta branca para os policiais, que os policiais não sejam julgados, que inclusive é inconstitucional, porque se você mata uma pessoa, você tem que responder por isso. Independente do processo, você vai ter que passar por um crivo legal. Então, dizer que o policial pode matar com carta branca, isso é uma ameaça à vida, principalmente daqueles que estão na periferia, que estão mais vulneráveis em relação à violência das polícias. Então, aí você começa a abrir canais de diálogo e começa a fazer um convencimento, a trazer a pessoa para um processo de convencimento. É óbvio que a decisão é dela, né? Em última instância, a decisão é da pessoa. A gente vai trazer elementos e vamos colocar isso de uma forma muito tranquila, muito horizontal, sem imposição, muito no diálogo, na conversa, no ouvir também. Ouvir é muito importante. E para concluir, a gente tem que ter bastante convicção, não é? A gente tem que ter os nossos elementos aí, né, de argumentos, e são muitos argumentos, muito fortes, muito sólidos. E o segundo turno está em aberto, está colocado. Acho que um outro detalhe importante para concluir esse nosso vídeo é em relação à questão moral, né? O Bolsonaro puxou a sua pauta para a questão moral. Você pode ver que o tema da eleição da candidatura do Bolsonaro é o kit gay. Ele só fala disso o tempo todo. Então é importante ter muito cuidado quando se entra nesse tema. É importante ter muito tato para não causar nenhum tipo de atrito com a pessoa que você está conversando, mas é trazer a verdade, né? Tentar dialogar, colocar, olha, isso aí não existe, isso aí é uma notícia falsa, inclusive o próprio TSE já proibiu a veiculação dessa mensagem, né? Joga com esses elementos e vai tentando construir. Mas eu diria que o ganho vai ser levar o debate para a questão econômica, para a questão dos direitos. Aí a gente consegue ganhar, aí a gente consegue convencer. E na pauta moral, procurar ouvir o que a pessoa tem para dizer e colocar que, na verdade, a candidatura do Bolsonaro tem se posicionado em cima de muita mentira sobre esses temas e ir dialogando nesse caminho. Eu acho que tem boas ações aqui que a gente pode tomar. A eleição não está definida, não está acabada. A onda agora é uma onda pró-Haddad, a gente tem que ter isso muito claro, muita consciência desse processo. E a tendência é que
a coisa vá funilando. Até domingo, a tendência é que essa diferença caia ainda mais. Agora, virar o jogo vai depender de cada um de nós, no dia a dia, no corpo a corpo. Esse trabalho é fundamental que seja feito nessa reta final, até para combater, não é, essa rede articulada que o bolsonarismo criou em relação ao aplicativo WhatsApp, né, as mensagens pelo WhatsApp, que a gente sabe que provavelmente de sábado para domingo eles vão desovar aí uma série de informações. Mas o que me parece é que eles já queimaram esse cartucho. Eu acho que o efeito disso já chegou no seu patamar e agora já vem numa queda, porque as pessoas já estão se dando conta do que está por trás desse processo. Então é isso, pessoal. Vamos virar esse jogo. Domingo é um dia muito importante para a democracia brasileira e, principal, está em aberto. Vamos para as ruas, vamos para as redes, vamos virar voto. É isso aí e até o próximo vídeo. Valeu!